A paz do Senhor, meus amados irmãos, ouvintes do canal A Paz de Cristo. Estamos aqui novamente para trazer a mensagem da Palavra de Deus. E hoje nós vamos ler a Palavra de Deus aqui no livro de São Mateus, capítulo 24, versículo 1 a 8. O título da mensagem diz assim, o sermão profético, o princípio de dores. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá na tua vinda e do fim do mundo? Jesus respondeu e disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 6. E ouvirei de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Versículo 8. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Amém, meus amados? Oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento de oração, Senhor, nos colocamos de joelho na Tua presença, primeiramente para lhe pedir o perdão de todos os nossos pecados e de todas as nossas fraquezas, iniquidade e transgressão. Senhor, cuida do nosso coração, da nossa vida, da nossa alma. Visita também o teu povo ali em Israel, se guarda aquelas famílias. Muitas pessoas, meu Pai, têm perdido suas casas, sua família, alguns até mesmo morreram, meu Pai, devido a essa guerra. Que o Senhor possa proteger, guardar, Senhor, a cidade, meu Pai, onde se habita o teu povo, Senhor. Guarda todos, livrando e protegendo. Apesar de tudo, meu Pai, que tem acontecido, está nas tuas mãos, em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós vemos aí essa guerra que está acontecendo ali em Israel. Meus queridos, muitas pessoas feridas, alguns perderam suas casas, seus apartamentos, seus locais, quem sabe até mesmo seus comércios. Então nós vemos aí, meus queridos irmãos, a palavra de Deus se cumprindo a cada dia. Cumpriu no passado, está cumprindo no presente século em que estamos vivendo. Amados irmãos, nós vemos aqui a palavra do Senhor Jesus que acabamos de ler. Meus queridos irmãos, aqui diz aqui, quando Jesus ia saindo do templo, os seus discípulos ali mostraram para ele a estrutura do templo. Porém, Jesus, meus queridos irmãos, disse para eles, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra que não seja derribada. Meus queridos irmãos, Jesus já estava falando de guerras ali em Jerusalém, Israel, porque isso, meus queridos irmãos, tinha que acontecer, ou como tem que acontecer, são profecias bíblicas. E Jesus já sabia e já tinha adiantado para os seus discípulos que tudo aquilo, aquela beleza toda, que um dia seria destruído. Então Jesus diz, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada ou derribada. Mas ali, meus queridos irmãos, estando ali no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele em particular, dizendo, quando serão essas coisas e que sinal haverá na tua vinda e no fim do mundo? Meus amados, a palavra de Deus, a cada dia, ela tem se cumprido em nossos dias.
Jesus, porém, respondeu e disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Meus amados, quantos acontecimentos já não aconteceu? Pessoas se passando por Jesus, por Cristo, e enganando. E muitas pessoas, meus queridos irmãos, estão sendo iludidos por palavras persuasivas, por palavras bonitas, por palavras que parecem até reais, mas são enganos. Então nós vemos, meus queridos irmãos, que isso Jesus já estava prevendo. Jesus já estava prevendo, meus queridos irmãos, esses acontecimentos. Então nós que servimos a Deus, devemos ficar atentos acerca de todos os acontecimentos que a Bíblia está, meus queridos irmãos, falando. Porque a palavra de Deus, ela fala. A palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus, ela não muda. Então vemos aqui no versículo 6, ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é missa que isso tudo aconteça. Mas ainda não é o fim. Então, meus queridos irmãos, haverá coisas mais espantosas na face da terra. Então, doenças, pestes, terremotos, que a Bíblia fala, o próprio Jesus disse para nós que haveria terremoto em vários lugares. Então, meus queridos irmãos, diz a Bíblia aqui que ainda não é o fim. O versículo 7, porquanto se levantará nação contra a nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Então, meus queridos irmãos, o que nós, como cristãos, devemos fazer? Orar para Deus, livrar, guardar Israel, guardar aquelas pessoas que vivem ali naquele local, naquela cidade. Então nós, como cristãos, nosso dever é orar, porque vidas estão se perdendo. Pessoas que têm suas casas, seus apartamentos, seus prédios ali, que moram até mesmo em condomínios, estão perdendo tudo. E muitas das vezes nós ficamos aqui e não fazemos nada. Sim, podemos fazer agora, não só hoje, sempre que pudermos, dobrar os nossos joelhos e interceder por Israel, porque não só Israel, muitas pessoas no Irã também têm sido atingidos. Mas, meus queridos irmãos, temos joelhos para dobrar e boca para clamar a Deus, para Deus guardar a Israel, a menina dos olhos de Deus que é Israel, que nós possamos fazer a diferença, porque a palavra ela tem que se cumprir. Guerras, rumores de guerra, a palavra de Deus diz, ouvireis de guerras e de rumores de guerra, olhai, não vos assusteis, porque que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então nós vemos aqui, não haverá, meus queridos irmãos, nessa terra paz. A paz só em Cristo Jesus. Mas o Senhor, pelo poder da sua palavra, deu ordem para nós orarmos. Nós devemos orar por Israel, orar pelas pessoas que estão enfrentando esse conflito, passando por esse conflito, para que vidas sejam livres, crianças sejam protegidas, porque a guerra é bíblica, é a profecia de Deus, é o próprio Jesus falando. O versículo 8 diz assim, mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então estamos vivendo um princípio de dores. Então pessoas se perdendo, pessoas morrendo, pessoas feridas, pessoas perdendo suas casas, perdendo sua moradia. Então, meus queridos irmãos, oremos, porque a palavra de Deus, ela tem que se cumprir. É profecia bíblica. E estamos, meus amados, fazendo o quê?
em vez de nós, meus queridos, ficar olhando, porque não é novidade na mídia, nas redes sociais, né, na televisão, nos meios de comunicação em geral, está aí. Então não é novidade para ninguém. Então nós que somos cristãos, que servimos ao Senhor Jesus, vamos interceder pelo aquele povo, vamos clamar a Jesus para que Deus tenha misericórdia das pessoas, que muitos estão perdendo tudo que têm, mas o Senhor vai proteger aqueles que Ele tenha obra a realizar. Mas o triste de ver essas coisas, meus queridos irmãos, é saber que existem pessoas inocentes também ali no meio e estão perdendo suas vidas, né, meus amados? Crianças, então idosos, pessoas que têm que largar suas casas, abandonar tudo e sair, meus queridos irmãos, buscar refúgio ali, uma proteção para que eles possam sobreviver. Então, meu amado, minha amada irmã, creia que Deus vai ouvir a tua oração, vai proteger o povo dele, porque não é fácil, meus queridos irmãos. Imagine você ouvir um barulho, um toque de uma sirene, ter que sair correndo, ou até mesmo pegarem a pessoa desprevenida sem estar preparado e ser atingido ali por um míssil, por uma bomba. Então é muito perigoso, né, meus queridos irmãos? Então, esta é a palavra de Deus que está se cumprindo a cada dia. Então, se a palavra de Deus está cumprindo, o dever nosso é pedir a Deus que Deus faça conforme a vontade dele e dê pelo menos o livramento às pessoas que estão ali. Muitos repórteres, muitas pessoas ali viajando, né? Pessoas que fazem ali, trabalham como jornalistas, pessoas que moram ali, pessoas que estão viajando, estão passando tempo ali. Que Deus possa livrar. Vamos orar, pedir a Deus, porque o Senhor sabe todas as coisas. Nós não sabemos de nada. Então que Deus abençoe você, que ouviu a palavra de Deus, que nós possamos a cada dia mais meditar, porque a palavra de Deus, ela é fiel, ela é poderosa. Então é isso, meus queridos irmãos. As profecias estão se cumprindo e nós devemos estar atentos, aguardando a vinda de Jesus. Que todos fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um abraço do canal A Paz de Cristo e até a próxima.